Uma estética é basicamente um padrão visual que um grupo de pessoas adotam como parte da sua personalidade. E isso pode expandir para várias frentes, como na moda, na música e o que vai ser o foco desse vídeo, a internet. A internet é um lugar onde você pode encontrar coisas bem esquisitas em relação a esse fenômeno, já que muitas das estéticas que surgiram na internet têm algo em comum, a nostalgia, sendo que algumas delas têm o objetivo de trazer esse sentimento para o público de uma forma mais romantizada, e outras tentam corromper esse sentimento de uma forma bizarra, como se aquele passado em que você busca refúgio não é mais o mesmo que você se lembra. Na verdade, ele nunca pareceu tão ameaçador. E é por isso que no vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, nós exploraremos o estranho mundo das estéticas da internet, um lugar onde o passado ganha um novo sentido. Uma das estéticas mais fascinantes na minha opinião, definitivamente, é a Y2K, ou Y2K. Ela, como o nome dá a entender, se você já viu essa sigla antes, se refere a um visual que era bastante predominante durante a segunda metade dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000. Talvez o melhor exemplo para explicar essa estética em particular seja a franquia Matrix, com os seus roupões pretos e óculos escuros que ficaram marcados como a identidade visual da franquia. Visual este que é constantemente referenciado por adeptos dessa estética. E tem um filme que sempre vem à minha mente quando falam dessa estética, que é um filme de 2002 estrelado por Christian Bale chamado Equilibrium. Ele consegue ser incrivelmente mais Y2K do que o Matrix até, mesmo ele sendo considerado uma das dezenas cópias entre aspas de Matrix que surgiram naquela época. Mas na minha opinião, esse filme é o melhor Matrix de baixo orçamento que tem por aí. Ele é até melhor que as sequências do próprio Matrix. Então eu sugiro dar uma olhada caso você não tenha visto ainda. Mas a característica que eu mais consigo identificar nessa estética é com certeza o CGI. A computação gráfica nessa época estava começando a se tornar muito popular, já que foi na virada do milênio que essa tecnologia ficou muito mais acessível do que ela era antes. Isso fez com que muitos estúdios que não tinham muita experiência com a tecnologia tentassem usá-la em diversas produções, o que gerou um estilo único de renderização que eu mal consigo descrever em palavras. Mas eu acredito que a imagem que representa a estética na Wiki mostra muito bem o que eu quero dizer. São formas que abusam do preto, do cinza e do azul, além de ter uma textura meio gosmenta e aguada. É uma coisa bem Crazy Frog para exemplificar. Outro exemplo bastante notável desse tipo de CGI é no clipe da música In The End do Linkin Park, que diga-se de passagem, os efeitos especiais desse clipe envelheceram bem mal, para os padrões de hoje pelo menos. Mas esses efeitos hoje em dia trazem um estranho charme para o clipe. E falando em músicas, acredito que um ótimo exemplo de música que se encaixa nessa estética, além de obviamente quase todas as músicas que foram lançadas durante essa época, são as músicas do projeto 009 Sound System, que inclusive eu tenho um vídeo dedicado a falar desse projeto. Então se você quiser ver depois deste, eu deixarei o link aí embaixo na descrição. E além disso, existe um subgênero do Y2K chamado Cyber Y2K, que tenta misturar a estética em um ambiente futurista, que é muito visto em clipes musicais que fazem homenagens a essa época. E ainda em uma estética ligada aos anos 2000, temos o Anime Core, que é uma estética voltada inteiramente para a cultura de animes e mangás. Contudo, a parte que eu mais me interessa em relação a essa estética em particular, vem do uso de coisas bastante nostálgicas para mim, que vem do resgate de animes que foram lançados no início dos anos 2000, que de longe é nessa década que estão praticamente todos os meus animes favoritos. Como dito antes, nessa estética, vemos o resgate de várias imagens que eram bastante usadas na internet naquela época, como em vários vídeos antigos de Nightcore no YouTube. E dentre elas estão coisas como artes baseadas em animes que sempre se encaixam em dois extremos muito bem definidos, sendo o fofo exageradamente colorido ao mais puro edgy emo sombrio. E eu acho que o anime que representa muito bem esse estilo é um dos meus favoritos, o NHK, que por ter sido lançado em 2006, ele carrega muito bem as características que os animes tinham durante os anos 2000, e que causam uma estranha nostalgia mesmo que eu particularmente não tenha consumido eles na época do seu lançamento. Acredito que isso vem do tom desaturado que os animes dos anos 2000 tinham, em contraste com os animes modernos que apresentam cores bem fortes em sua maioria.
E falando em internet antiga, temos uma estética estritamente ligada a isso, que é a Old Web. Nela, existe uma grande valorização do visual que era padrão em tudo que envolvia a internet, desde a era do MS-DOS até a era do Windows XP, utilizando dos designs usados nesses sistemas operacionais, além de resgatar os layouts de sites antigos. Um dos expoentes recentes desse tipo de estética é a série de animação Ena, feita pelo animador Joel Guerra, que é claramente inspirado naqueles jogos point and click do MS-DOS. E a estética se liga diretamente com a outra estética bem popular que falaremos em breve. Porém, outra que se liga diretamente com a Old Web é o Cyberdelic, que é uma estética focada em uma experiência psicodélica relacionada principalmente a ambientes virtuais como jogos online, que foi tema do meu último vídeo. E com certeza o jogo que é mais ligado com essa estética é o clássico LSD Dream Emulator, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas agora chegando no plano real, existe uma estética que está intrinsecamente ligado aos espaços liminares, que é o After Hours, que é uma estética focada em mostrar lugares que são cheios de vida durante o dia, porém completamente vazios durante a noite, causando uma sensação de vazio e confusão de estar em um lugar quando você não deveria estar ali naquele momento, além de também poder passar a sensação de calmaria e tranquilidade que o difere dos espaços liminares tradicionais, que geralmente são pensados para trazer desconforto e mistério. E a principal obra que está relacionada a essa estética talvez seja o clássico quadro de Edward Hopper chamado Night Walks, que mesmo que mostre um ambiente com algumas pessoas, ainda passa aquela sensação de um local que estaria mais movimentado em outro momento do dia. E a estética Dark Paradise tem muito em comum com After Hours, contudo nela, além de fotos e paisagens que passam a sensação de tranquilidade e conforto, na estética Dark Paradise há a predominância de tons escuros, com pouco ou nenhuma fonte de luz, algo bem álbum de black metal mesmo, algo que é muito semelhante ao Doomcore, estética que tenta passar uma atmosfera mais nublada e mórbida, uma predominância de cinza, nuvens e prédios industriais, o que pode ser ao mesmo tempo depressivo e aconchegante na sua própria maneira. Mas quando falamos de nostalgia dentro das estéticas, não podemos esquecer dos cores que levam a nostalgia como seu principal fator, que é o Nostalgia Core e o Kidcore. A diferença entre ambos é bem pequena e quase imperceptível, mas em resumo, o Kidcore está mais focado em um visual mais colorido, geralmente visto em produtos infantis, além dos designs presentes em parques de diversões e em creches, geralmente com esquema de cores RGB, com uma saturação bem forte. Já o Nostalgia Core está diretamente ligado às coisas que trazem nostalgia de uma forma geral, o que varia de pessoa para pessoa, o que a torna uma estética mais pessoal, digamos assim. Agora eu acho que é um bom momento para ir direto para as estéticas que de fato são as mais lembradas e as que mais aparecem na internet hoje em dia. E obviamente a mais icônica de todas com certeza é o Dreamcore. Essa estética em particular é bastante abrangente, mas em suma o Dreamcore tenta fazer uma mistura entre a nostalgia e os sonhos, como uma lembrança de um sonho que você teve há muito tempo atrás e não consegue se lembrar de todos os detalhes, apenas de algumas características marcantes. E isso faz com que as imagens que estão relacionadas a essa estética apareçam de uma forma borrada, principalmente nas suas extremidades, o que traz de volta aquele velho clichê de como geralmente nas mídias o sonho é representado. A estética pode ser apresentada de diversas formas, como imagens, músicas e vídeos, todas elas tentando passar a sensação que aquela peça foi tirada diretamente de um sonho. As imagens em particular abusam de espaços liminares e estruturas surreais, como fotos que apenas não fazem sentido lógico, geralmente com cores pastel com a predominância do azul claro e do rosa, em uma resolução bastante baixa, contendo elementos como lugares familiares, o céu, arco-íris e flores. Já as músicas do Dreamcore são bastante influenciadas por músicas de jogos como o LSD Dream Emulator e o Minic, sendo músicas bem lentas e calmas com notas agudas e longas, geralmente tendo também uma baixa qualidade de áudio. Músicas essas que são bastante influenciadas também por um dos meus estilos de música favorito, o Dream Pop. Já dá pra fazer a ligação pelo nome, né? São poucos os exemplos do Dreamcore que apresentam figuras humanas na composição, porém, quando elas estão presentes, as figuras sempre são
retratadas de forma distorcida, geralmente apenas como uma silhueta em preto e branco, assim como nas estéticas vizinhas, o Lightcore e o Darkcore, representando figuras que podem ter aparecido nos seus sonhos, porém você não se lembra exatamente da sua forma exata, ou até algum personagem surreal que pode ser uma mistura de várias coisas que você viu durante o dia. O Dreamcore também apresenta alguns textos nas imagens, geralmente escritos com fontes antigas de computador, apresentando frases sem contexto, algo que não é tão obrigatório dentro do Dreamcore, mas definitivamente é uma das principais características da sua estética irmã, o Weirdcore. O Weirdcore é definitivamente a estética mais comentada depois do Vaporwave, e é possível entender o porquê quando se olha para alguma das criações dentro dessa estética. Sua principal ideia é causar um senso de confusão, desorientação e uma desconfortável nostalgia em quem experiencia esses trabalhos. Visualmente, imagens categorizadas como Weirdcore tentam emular edições de imagens amadoras que eram comumente vistas na internet durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, como em blogs pessoais e em páginas antigas de redes sociais. E elas apresentam uma extrema baixa qualidade de imagem, muito brilho e saturação, algo que lembra vagamente aqueles clássicos GIFs de bom dia, junto de, assim como no Dreamcore, textos com fontes antigas, principalmente o word art, apresentando frases desconexas em um tom de ameaça, confusão e até um conforto irônico. Mas o que me faz mais identificar uma imagem Weirdcore é uma espécie de clichê dentro da estética, que são os quadros e borrões pretos que aparecem em diversas imagens da estética, que fazem o público acreditar que eles servem para censurar alguma coisa bizarra presente na imagem. Essa pelo menos é a minha interpretação pessoal sobre essa característica. Além de também, não se pode esquecer, dos olhos realistas que infestam essas imagens junto de asas de anjos. E por fim, outra característica bastante presente são aqueles rostos sorridentes amarelos, ou os smiling faces, que eu particularmente vi em todos os lugares durante os anos 2000. Porém, de uma hora para outra, eles simplesmente sumiram do mapa. E o fato deles serem recorrentes nessa estética novamente me traz aquela estranha sensação de nostalgia causada por misturar um elemento nostálgico e um contexto esquisito, que de uma maneira ou de outra, se você olhar bem, está presente em grande parte deste mar de estéticas que dominaram a internet nesses últimos anos, que eu acredito que eu tenha conseguido explicar nesse vídeo. Mas sem dúvidas, o Weirdcore é a que traz essa sensação da forma mais efetiva possível. Vale lembrar que, como visto, eu não falei de talvez a maior estética da internet, que é o Vaporwave, mas convenhamos, né? Eu julguei que adicionar ela no contexto desse vídeo não faria muito sentido, então eu não a coloquei. Falo isso porque é certo que vai vir alguém falando que eu esqueci de falar de Vaporwave, então acho importante deixar esse recado aqui. E no mais é isso, não deixem de se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro, além de deixar um like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Fora isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo, até mais!